Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. Hoje, nessa live surpresa, nós vamos conversar sobre demências. Você que não entende, que não tem nenhum conhecimento sobre esse assunto, vou trazer algumas informações para você. Obviamente, se você está aqui pela primeira vez, está conhecendo o meu trabalho agora, eu já adianto para você, eu tenho um canal no YouTube. Nesse canal do YouTube eu tenho mais de 500 vídeos sobre diversos assuntos relacionados à longevidade, ao processo de envelhecimento, às demências, inclusive em relação às demências. Eu tenho duas playlists, tem uma playlist chamada Demências, onde eu explico com muito mais detalhes do que eu vou fazer hoje a questão das demências, trago informações sobre diversos tipos de demência, porque para quem também não sabe, não existe só um tipo de demência, tá, gente? Existem vários tipos de demência. A gente tem demência na doença de Parkinson, a gente tem a demência da doença de Alzheimer, a gente tem demência vascular, a gente tem demência frontotemporal. Então, lá no meu canal do YouTube, vocês encontram informações sobre as características de cada tipo de demência. Tem uma outra playlist chamada Mini Curso SOS Alzheimer, para quem não tem conhecimento nenhum sobre Alzheimer, sugiro que comece por ali. E uma outra escrito Doença de Alzheimer, onde tem mais de 150 vídeos, acho quase 200 vídeos, onde eu explico detalhadamente doença de Alzheimer, como lidar com a pessoa que tem a doença de Alzheimer. Então, uma playlist, assim, bem interessante para você, tá? Que não conhece. Inclusive, antes de julgar qualquer situação, assista a playlist, entenda sobre demência, tá? Por que eu estou fazendo essa live de hoje, né? Vocês perceberam que ontem eu trouxe um posicionamento profissional, tá? E fundamental acerca do que da cena, né? Que nós observamos com a questão do Dalai Lama. Tentei ser o mais clara possível, mas obviamente tem pessoas que não entendem nada sobre o universo das demências. E aí surgiu, claro, que surgiram pessoas que, nossa, Juliana, você ampliou a minha visão, consegui entender melhor sobre o assunto, mas surgiram aquelas pessoas que não têm conhecimento nenhum, que são intolerantes, que não querem abrir a mente. E eu até não culparia, talvez, a elas, né? Mas o nosso próprio sistema, o desconhecimento sobre demência, ele é mundial, tá? Então, infelizmente, as pessoas não entendem sobre esse assunto e elas julgam da forma que elas querem julgar, inclusive tentando invalidar uma opinião profissional, né? E isso é o que eu quero deixar bem claro aqui para quem está aqui pela primeira vez. Vocês não estão lidando com uma criança, tá? Vocês estão lidando com uma profissional que atua há 13 anos, que trabalha com a questão da demência ao longo desse tempo inteiro, que está construindo uma tese de doutorado. Então, eu não estou aqui nas redes sociais para brincadeira. Estou aqui para trabalhar, para trazer informações baseadas em ciência. Jamais traria uma opinião profissional sobre uma situação se eu não tivesse conhecimento de causa. Mas bem, né? Antes de começar a live, então, falar sobre essa questão das demências, quero pedir tanto a vocês que estão aqui no Face, quanto quem está aqui no Instagram, já compartilhe essa live, convide outras pessoas. Quem vai assistir pela primeira vez, seja no YouTube, seja aqui, Face, Instagram, né, antes de vir, de denegrir, de acusar, que é o que as pessoas fazem nas redes sociais, primeiro escute o que eu vou falar, tá bom? Escute meus argumentos. Pela primeira vez eu peço isso, tá? Para depois você emitir sua opinião, tá? Geralmente, gente, vamos interagir logo, né? Fale sobre sua experiência. Mas eu peço a você que não entende que escute. Escutou a argumentação? Beleza, aí a opinião é sua, né? Você exprime e faz o que quer com a sua opinião, tá bom? Eu, enquanto profissional comprometida com o meu trabalho, eu preciso vir aqui trazer informações sobre o assunto. Bom, primeiro ponto, antes de falar sobre a situação de ontem, né, sobre essa discussão que a gente fez ontem, eu quero falar com vocês sobre o que são as demências, tá? E aí, mais uma vez, gente, não deixem de convidar outras pessoas, né? O que acontece, né? Inclusive, no ano passado, o relatório da OMS, a Organização Mundial da Saúde, também apontou isso. O desconhecimento acerca das demências é geral, tá? Não é só no Brasil, é em todos os países, na maioria dos países, vamos dizer assim. As pessoas não sabem diferenciar o que é um envelhecimento normal do que é um envelhecimento patológico. Então, quando uma pessoa ela apresenta mudanças de comportamento, ela apresenta um déficit cognitivo, ela tem alucinações, ela faz algo que do ponto de vista social é desaprovado e ela muitas vezes nunca teve aquela atitude e ela apresenta aquela atitude em público, né? Ao invés das pessoas acordarem e pensarem, bom, tem algo de errado aqui, não, elas, inicialmente, se não for uma coisa que choque tanto,
Ah, é normal do envelhecimento, ele ficou uma pessoa mais irritadiça à medida que envelheceu. Ah, é normal. Olha, ele teve uma atitude com a criança ali. Ah, ele é safado. Ah, agora ele me acusa de roubo. Ah, é normal, ficou idoso, está assim. Por que que isso acontece? Porque nós não temos educação gerontológica. Eu venho debatendo isso há 4 anos aqui nas redes sociais e eu vim para cá por isso. As pessoas não sabem, elas não entendem que à medida que eu tenho um comportamento de uma forma ao longo da vida, chega um determinado ponto que o meu comportamento começa a dissoar, começa a ser incoerente, tem alguma coisa ali que eu preciso analisar. Mas as pessoas não sabem disso. Então, eu não posso culpar as pessoas que são ignorantes, beleza, por um problema que seria uma responsabilidade pública, divulgar informações sobre demência. Agora, eu posso sim lamentar quem desconhece, quem é ignorante e não reconhece sua própria ignorância e não consegue sentar para escutar a opinião de um especialista. Então, assim, primeiro ponto, quando a gente não entende sobre um assunto, é a gente estudar e ouvir o que as pessoas dizem. A gente não precisa concordar, mas eu preciso ouvir um especialista. É a mesma coisa, eu não sou especialista em finanças. Então, quando alguém de finanças traz uma opinião para mim, ao invés de não é isso, é errado, não, eu vou ouvir o profissional e vou ouvir vários profissionais, tá? Porque eu não tenho conhecimento de causa sobre esse assunto. A mesma coisa aqui em relação às demências. Então, o que são as demências, né? Elas são uma síndrome de sintomas que vão refletir uma deterioração no nosso cérebro, uma deterioração cognitiva, uma deterioração intelectual, né? E elas são causadas, são diversas demências, elas são causadas por várias coisas, né? A gente tem a demência vascular, que é causada por diversos AVCs que essa pessoa sofre ao longo da vida. A gente tem a demência da doença de Alzheimer. A gente tem a demência que muitas pessoas com Parkinson, né? Uma parte dessas pessoas, se não me engano, 40%, 60%, vão apresentar à medida que essa doença evolui. A gente tem a demência frontotemporal, que inclusive é uma das que tem como uma das sinalizações principais a questão comportamental, tá? E não a memória. Esse comprometimento de memória vai vir muito depois. A gente tem os traumas cerebrais que podem trazer também aí como evolução a questão das demências. Então, o fato é, uma pessoa que tem uma deterioração cognitiva, uma deterioração intelectual, ela vai apresentar um conjunto de problemas, né? Que perpassam, obviamente, a questão da cognição. Então, a gente escuta muito falar da questão de memória, comprometimento de memória, que é um dos sintomas principais da doença de Alzheimer, mas que não é o principal em outras demências, né? Mas, então, além da questão da memória, a gente tem a questão da dificuldade de raciocínio, da dificuldade de julgamento. Pessoas com demência têm dificuldade para julgar o que é certo, o que é errado, o que ela pode fazer em público, o que ela não pode. Ela tem dificuldades relacionadas à questão da linguagem. Ela pode apresentar mudanças de personalidade, ela pode apresentar dificuldades de concentração, dificuldades de aprendizagem, dificuldade de planejar as tarefas do dia a dia, mas que fique claro, essa pessoa, numa fase inicial, ela não precisa apresentar todos esses sintomas. Ela vai apresentar alguns deles, né? E o aparecimento de um ou de outro em fase inicial vai ser o que vai nos ajudar a identificar os tipos de demência, né? Porque cada demência tem a sua apresentação inicial de determinada forma, tá? Então, são muitas demências com características diferentes, que lá no final vão evoluir para uma perda cognitiva geral, tá? Mas que vão se iniciar com sintomas diferentes. Então, as pessoas já desconhecem a doença de Alzheimer, mas o pouco que elas conhecem sobre essa doença. Então, elas pensam, se uma pessoa tem demência, ela tem perda de memória, em especial de memória recente. E a gente tem que levar em consideração que isso vai ser muito menos aparente em outras demências, em especial, por exemplo, na demência frontotemporal, tá? Bom, essa deterioração cognitiva com esses sintomas que eu falei, eu vou trazer outros, vai trazer, por exemplo, mudanças de comportamento, né? Essa pessoa pode ficar mais agressiva, essa pessoa pode ficar desinibida, essa pessoa pode ter comportamentos estranhos nos meios sociais, que vão trazer constrangimentos para os outros, mas não trazem para ela, justamente porque ela não tem noção do que está fazendo, né? Ela pode apresentar mudanças de personalidade. Então, de repente, ela era uma pessoa carismática, agora ela fica uma pessoa mais hostil, mais fechada. Ou o contrário, ela era hostil, ela fica mais carismática. Ela era introvertida, ela fica mais extrovertida. Ou o contrário, né? Então, essas mudanças de personalidade são muito comuns também no caso das demências. A gente tem as mudanças de humor. Então, uma pessoa, né, tinha determinado humor mais leve, de repente ela se torna uma pessoa mais tensa.
ou ela se torna uma pessoa que vai rir em momentos inadequados, ou vai chorar de uma forma exacerbada, sabe? Sem que você consiga entender o porquê daquele choro. Pode apresentar um humor deprimido, pode apresentar uma tristeza que você não consegue entender qual é essa tristeza. Ela pode apresentar os sintomas psicóticos, sabe? Ela pode ver coisas que não existem, ela pode ver um animal que não está ali, ela pode ouvir uma pessoa que já morreu e ver uma pessoa que já morreu. Ela pode, por exemplo, achar que as pessoas estão querendo enganá-la, estão querendo envenená-la, sabe? Estão querendo fazer alguma coisa contra ela. E a gente tem a questão do comprometimento das habilidades sociais, que vai vir por conta de tudo isso, né? Das alucinações, do comprometimento cognitivo, da má interpretação das situações que ela vai fazer, a dificuldade que ela vai ter para entender as situações, para saber o que é certo, o que é errado, né? Isso vai acontecer. Então, ela perde esse tato social, né? Ela perde a capacidade de julgamento e ela perde esse tato social. Por isso que desde ontem, né, quando eu fiz aquele primeiro vídeo ontem, eu estava falando algo com vocês que talvez não tenha ficado tão claro para quem não entende o universo das demências. Pessoas com demências, né, elas não têm condições de ser responsabilizadas pelos próprios atos, porque elas não conseguem julgar o que elas estão fazendo, se é certo ou se é errado, né? E aí, isso até do ponto de vista jurídico, isso é reconhecido do ponto de vista jurídico. Lembrando que uma pessoa, quando sofre com demências, ela não consegue simular. Diferente, por exemplo, dos distúrbios psiquiátricos, que vão demandar, mas assim, é uma competência muito boa, né, de um profissional para fazer uma avaliação, porque existem pessoas que conseguem, sim, estudar um distúrbio psiquiátrico e simular por um tempo aquilo. E às vezes enganar um profissional. No caso das demências, não. Porque essa pessoa ela vai passar por uma avaliação complexa. Quem não entende, também eu já fiz vídeos, estão no meu canal do YouTube, falando sobre investigação de quadros demenciais, né? Essa pessoa ela vai fazer exames de imagem, onde vão ser apontados aí algumas alterações em termos de estrutura do cérebro. Ela vai passar por avaliações do ponto de vista laboratorial, diversos exames de sangue para ver parâmetros hormonais, parâmetros relacionados a vitaminas, parâmetros relacionados, por exemplo, a outros tipos de distúrbios, né, como a questão de diabetes, que essa pessoa pode estar sofrendo também, outras condições assim. Ela vai passar por uma avaliação psiquiátrica e psicológica. Ela vai passar por testes neurocognitivos, tá? Então, a avaliação de um quadro de demência é uma avaliação muito séria. O que a gente pode fazer, como aconteceu, como eu citei para vocês ontem e vou falar mais sobre isso nessa live, é suspeitar de um quadro de demência e encaminhar para uma avaliação, tá? Que é uma avaliação muito séria. Então, dizer para mim que, agora você suspeitar que uma pessoa está com demência, você está justificando abuso, né? E isso pode servir como justificativa? Não pode. Porque para se chegar a uma conclusão que uma pessoa tem demência, é toda uma avaliação muito séria que é feita, tá? E que a gente consegue, então, chegar por meio de tudo isso que eu falei, mais a história clínica, ouvindo as pessoas em volta e sabendo, então, quais foram os primeiros sintomas que surgiram, como surgiram, quando surgiram, e todos esses testes que eu falei é que se chega, né, num diagnóstico de uma demência. Bom, e aí, como eu falei, essa pessoa não vai apresentar só perda de memória, não é só perda de memória que é sinal de demência. A gente tem várias outras questões. Então, por exemplo, uma pessoa pode apresentar o distúrbio de linguagem, como eu falei, ela pode esquecer uma palavra, ela pode usar uma palavra inadequada, ela pode ter aquela lentificação cognitiva onde ela não consegue resolver uma situação, onde ela vai ter muita dificuldade para racionalizar, para chegar num ponto, né, para chegar numa decisão. A gente tem a questão da desconfiança, como eu falei, pessoas com demências podem ficar desconfiadas, né? Elas mesmas, por exemplo, podem esconder as coisas guardar as coisas em determinado lugar, não lembram, e aí acham que alguém está roubando. Elas têm a questão dos problemas financeiros em geral também, porque elas podem muito ser enganadas, né? Elas podem confiar demais nas outras pessoas também, não ter a noção, por exemplo, de que ela está dando senha para um estranho, que pode roubar o dinheiro da conta dela, ela não tem essa noção. Né? Ela pode, por exemplo, entrar no mercado para comprar uma coisa e esquecer de pagar. E aí, quantos idosos eu já conheci que foram espancados na rua porque foram acusados de roubo, quando na verdade eles tinham uma demência, né? Eles têm o discernimento diminuído, então eles têm uma dificuldade para perceber que eles estão em perigo ou que eles estão colocando alguém em perigo. Por isso que eu bato na tecla o tempo inteiro. Se alguém tem uma demência, tem suspeita de demência, a pessoa não pode ficar sozinha.
E aí as pessoas confundem, mas a pessoa está falando, ela está andando, ela está conversando, né? Ela está dizendo para mim que ela vai saber se cuidar. Se ela tem uma demência, ela não sabe, por mais que ela fale para você que ela sabe. Ela pode ligar ali um fogo e esquecer que o fogo está ligado, né? Ou seja, ela pode ter um conjunto de atitudes ali onde ela não vai saber discernir que ela está em risco, que ela está colocando outras pessoas em risco. Ela pode causar um constrangimento nas outras pessoas também, não perceber isso. Não só um constrangimento em crianças, mas em outros adultos. Muitas pessoas com demência têm uma oralidade exacerbada, e aí o que elas fazem? Elas falam coisas desagradáveis, elas não conseguem perceber que elas estão falando coisas desagradáveis, então elas chocam todo mundo em volta e para elas está tudo normal, porque elas não sabem. O cérebro delas está sendo deteriorado, tá? Elas podem apresentar desorientação espaço-temporal, ou seja, ela não sabe se agora é de manhã, de tarde, de noite, se hoje é quarta, é sexta ou é domingo, tá? Elas esquecem os compromissos. Elas podem apresentar desinibição. Elas podem, assim, se masturbar na frente de outras pessoas. Elas podem falar de sexo na frente de outras pessoas. Um homem idoso pode estar do lado com a esposa, pode estar paquerando outra, porque ele não percebe que ele está fazendo algo errado e algo que está ferindo a pessoa que está do lado. Elas podem apresentar comportamento ritualizado, elas podem apresentar autonegligência, ou seja, parar de tomar banho, parar de se cuidar. Ela pode perder a empatia, você conta uma história triste, um sofrimento para ela, e ela não percebe, sabe, que aquilo está te machucando, que aquilo está doído, ela não consegue se compadecer, ela não consegue ter empatia, se colocar no seu lugar, tá? Enfim, é um conjunto de questões, né? Como eu falei, irritabilidade, pode apresentar um comportamento explosivo, como pode apresentar um comportamento sexual inadequado, tá? Isso é um comportamento comum em demências. E aí, bom, falei para vocês como é a investigação de demência, obviamente. Juliana, quero entender os tipos de demência e os sinais de cada tipo de demência. Tem meu canal do YouTube. Procura a playlist no meu canal do YouTube que vocês vão ter acesso a isso. Juliana, eu quero entender com mais detalhes esse processo de investigação de demências. Também tem vídeo lá no meu canal do YouTube. Também tem meu blog, onde eu tenho artigos explicando sobre isso, tá? E aí, o que eu quero trazer para vocês? Voltando à situação de ontem, por que eu tô fazendo isso? Porque eu não vou ficar discutindo, perdendo meu tempo, discutindo com pessoas leigas que não querem abrir a mentalidade. Uma coisa é você ser leigo. Sim, não culpo você. Eu culpo as políticas públicas, eu culpo a sociedade, eu culpo os profissionais que talvez estejam assistindo esse vídeo e não tenham coragem de botar a cara a tapa, tá? Para poder falar e para educar as pessoas em gerontologia. A culpa não é sua. Agora, você se torna uma pessoa até de certa forma prejudicial pelos comentários, pelas coisas que se falam nas redes sociais sem refletir, se você não para ouvir as pessoas que têm conhecimento sobre determinada área, tá? Então, vamos lá. Primeiro, fui acusada em algumas redes sociais, em especial no LinkedIn, né, de ser uma pessoa que está expondo um achismo. E aí, primeiro ponto que eu bato aqui para vocês, não tem achismo, tá? Aqui não tem brincadeira. Aqui tem uma profissional que trabalha há 13 anos, uma profissional que tem 3 especializações na área, que tem um mestrado, que está desenvolvendo uma tese de doutorado sobre demência, tá? Que tem publicações sobre o assunto e que só aqui nas redes sociais são 4 anos, com mais de 500 vídeos demonstrando o meu conhecimento. Então, eu tenho conhecimento de causa. Não tem brincadeira aqui. Não tem uma profissional que vem aqui para falar achismo. Achismo quem faz é pessoas leigas. Aqui tem uma opinião profissional, tá? Primeiro ponto. Então, se não conhece meu trabalho, não conhece meu currículo, primeiro conheça o meu trabalho, para depois vir denigrir a minha imagem, tá? Segundo ponto, não estou defendendo abuso de pessoas idosas contra crianças, que fique claro. No meu canal do YouTube eu tenho um vídeo falando sobre, alertando as pessoas, inclusive em relação ao abuso de pessoas idosas, tá? E aí lá naquele vídeo eu falo, olha, tem pessoas que são abusadores, envelhecem abusadores, foram a vida inteira, não tem nenhum tipo de demência e vão aproveitar da confiança, do fato de ser idoso para perpetrar determinados abusos. Vai lá no meu canal do YouTube que vocês vão ver, tá? Não estou defendendo. Também não estou defendendo, trazendo aqui uma postura, uma discussão pelo Dalai ser prêmio Nobel. Não é isso. O que eu trouxe foi um ponto de reflexão, uma educação gerontológica para vocês. Vai aproveitar quem quiser. Quem não quiser, eu sinto, né? O que eu posso ter é o meu comprometimento profissional de vir aqui e falar isso para vocês. Então, o que acontece, né?
também não estou negligenciando o trauma que uma criança pode sofrer. Qual que é o problema aqui? As pessoas não entendem de gerontologia, as pessoas não entendem de demência, as pessoas não se educam em relação a isso, talvez não tenham a possibilidade de se educar e também não trazem esse conhecimento para as crianças, né? Eu garanto que se acontecesse isso com a minha filha, poderia ser traumático para ela, sim. Mas à medida que eu chegasse para ela e falasse assim, olha, Júlia, infelizmente essa pessoa sofre com uma demência. Se fosse o caso, tá, gente? Deixando claro. Ela entenderia, porque ela sabe que é demência. Porque eu falo para ela, eu ensino para ela. A mesma coisa todos que estão aqui deveriam fazer. Ensinar sobre demência. Isso justifica um fato? Não, não estou buscando justificar nada. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Se uma pessoa sofre com uma demência, se há essa suspeita, o primeiro fato é a gente avaliar. Né? Ninguém está aqui em nenhum momento no vídeo de ontem, eu afirmei que o Dalai Lama tem uma demência. Eu trouxe um ponto de reflexão suspeitando. Por que que eu suspeitei? Volta ao vídeo de ontem. Porque dificilmente uma pessoa que tem uma visibilidade pública vai fazer uma coisa dessa em público para manchar a própria imagem. E aí disseram assim para mim, mas teve o caso do João de Deus, teve o caso de não sei quem. Completamente diferente. Alguém me viu vir aqui e falar, olha, eu suspeito que João de Deus tem uma demência. Vocês não viram, porque não tinha uma suspeita de demência ali. Né? João de Deus ficou muito claro que ele era uma pessoa dissimulada, que fazia escondido, assim como vários outros líderes espirituais fazem, tá? É muito comum, infelizmente, dentro de templos religiosos esse tipo de coisa. Só que, em geral, acontece às escondidas ou com um grupo pequeno, né? Dificilmente a gente vai ver uma pessoa que tem um grande conhecida publicamente, né, da forma que ele que vai tomar um tipo de atitude dessa pública de uma forma natural. Juliana, você está dizendo que abusador não faz isso de forma natural? Pode fazer, é bem difícil, tá? Por quê? Uma pessoa que tem consciência, tá? Ela está lúcida, orientada, ela não tem nenhuma demência, ela também não tem nenhum distúrbio psiquiátrico, ela não vai querer sujar a própria imagem, tá? Então, dificilmente isso vai acontecer ainda, e eu ainda trago uma questão, porque eu trouxe, várias pessoas fizeram várias reflexões assim, Juliana, tem uma questão cultural ali, né? Talvez lá seja natural, ok. Eu ainda continuo tendo a minha desconfiança, que é só, né? Só, entre aspas, porque é fundamentada, mas é só uma suspeita. Não atendo ele, não estou em contato com ele, não sei a história dele, mas me espantou a naturalidade do fato, tá? Justamente porque pessoas que têm esse tipo de atitude de forma racional e lúcida, elas têm um posicionamento de tentar esconder ou ter esse determinado tipo de ato em grupo pequeno de pessoas que compactuam com aquele ato que ela tem, né? Então, foi justamente o contrário do que as pessoas estão alegando, né? Ou seja, justamente a naturalidade que me espantou, né? Então, se tivesse surgido um vídeo de uma coisa privada e etc, eu ia pensar assim, nossa, né? E realmente, de fato, não tenho o que questionar aqui, como aconteceu no fato do João de Deus, todas as testemunhas que a gente viu falando sobre o assunto. No caso dele, até então, o que a gente percebeu? Um ato que para ele foi natural, em público, rindo, e aquilo me espantou e me fez pensar que talvez, e eu bati isso na tecla, não estou batendo de novo, que talvez pode haver uma deterioração cognitiva ali, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque o meu objetivo aqui não é descartar o trauma da criança, pelo contrário, tá? O meu objetivo aqui é, primeiro, entender que se nós estivermos, estou falando isso 1 milhão de vezes, porque tem gente que não entende, se nós estivermos diante de um quadro de demência, tanto aquela criança, tanto aquela pessoa idosa merecem ser protegidas. Não é um ou outro, são os dois. A gente tem uma tendência muito forte a olhar só a questão da criança e esquecer a questão da demência, aí, do idoso com demência. Aí vem pessoas e falam assim para mim, Juliana, tá, mas se ele tiver, nada justifica, ele tem que ser condenado. Óbvio que justifica, basta você estudar no mínimo as leis, né? Pessoas que têm distúrbios psiquiátricos ou
que sofrem com demência, elas são inimputáveis, porque elas não têm consciência do que elas estão fazendo. E isso não é uma questão subjetiva, como eu falei no início da live. Existem testes neuropsicológicos, existem exames de imagem, existem exames laboratoriais, existe investigação clínica, física, da história para se chegar num quadro desse. Então não é brincadeira você falar que uma pessoa sofre com uma demência. Agora, de fato, se uma pessoa sofre com uma demência, ela é inimputável. Tá? Ela não tem condições de racionalizar, ela não tem condições de saber que ela fez uma coisa errada ou não. Não tem como, ela não tem condições cognitivas disso. O cérebro dela está sendo deteriorado e isso é comprovado por meio de uma avaliação, tá? E aí outra coisa que colocaram para mim, eu coloquei até uns pontos aqui para eu não esquecer. Uma pessoa falou assim: ah, mas você está levantando uma suspeita de uma coisa que a equipe dele não falou. Bom, eu não posso falar pela equipe dele se ele tinha algum sinal de demência ou não. Não posso, não estou lá, tá? Não posso garantir que ele é acompanhado por médicos, nem posso garantir que os médicos que ele é acompanhado são experts em demência, nem posso garantir que na terra onde ele mora, que no país onde ele mora, enfim, que as pessoas tenham conhecimento de causa sobre demência. Eu não posso. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: ano passado saiu um relatório da OMS, que eu já citei aqui várias vezes, falando que, em geral, as demências elas são diagnosticadas em fase intermediária. Não só o relatório da OMS, mas se vocês forem entrar, forem procurar, né, os últimos artigos científicos, né, que falam sobre esse assunto, eles vão trazer para a gente essa informação. As pessoas não entendem sobre demência, os diagnósticos são tardios e geralmente eles vão surgir justamente quando eles causam problemas que impactam, né, a família, impactam a sociedade, impactam a relação trabalhista que essa pessoa tem. Aí é que alguém vai suspeitar que pode haver uma demência. Então, não posso responder por eles. Mas, Juliana, você pode levantar essa suspeita? Posso, pelos sintomas, né, pelos os argumentos que eu trouxe aqui para vocês ao longo dessa live. Posso garantir que ele tem algum problema? Não. Agora, a minha obrigação profissional é vir aqui e trazer à luz esse tema. Por quê? Porque eu trabalho há 13 anos. Eu já atendi inúmeros casos de idosos que foram espancados, de idosos que foram mortos, né? Porque roubaram, que as pessoas disseram, uma coisa na mercearia. Ou seja, foram lá e não pagaram, porque esqueceram de pagar. Mexeram com alguém que era casado, tá? Ou acusaram alguém de roubo. E aí foram espancados justamente por quê? Porque as pessoas não sabiam que se tratava de uma demência, né? Então, assim, o meu papel enquanto profissional é dizer para vocês, quando nós estamos diante de uma pessoa muito longeva, né, que apresenta um comportamento que dissoa do habitual, a gente precisa avaliar. No caso específico, pode ser que futuramente, próximos vídeos, reportagens, etc., porque sempre surge, né, se chega à conclusão de que ele não tem, nem se avalia se ele tem uma demência ou não, né? Pode ser também que se chegue à conclusão de que ele tinha determinados atos de abuso. Não sei, não posso saber, não conheço, não estou lá com ele, né? Pode vir um histórico aí que talvez o acuse e que talvez afirme, né, e confirme que ele era um abusador. Pode ocorrer. Agora, isso pode também não ocorrer, tá? O meu papel profissional é educar vocês, falar assim, ó, calma aí, né? Vamos analisar os fatos. Vamos analisar os fatos com base em ciência, né, com base na gerontologia e na geriatria, com base nos riscos e nas possibilidades que essa pessoa tem de estar sofrendo com esse problema ou não. Ah, Juliana, você pode estar errada. Posso. Pode ser que ele não tenha demência. E eu não estou aqui para afirmar isso, porque eu não faço avaliação dele. Não sou eu que vou fazer a avaliação dele, né? Eu espero que ele passe por uma boa avaliação, espero que alguém se atente para isso. Porque pelo menos no Brasil, se você for jogar no Google, não tem uma pessoa para fazer o que eu estou fazendo, para levantar essa suspeita aqui. Inclusive na minha área, né? Eu tenho pessoas, tá todo mundo se esquivando de falar sobre esse assunto, que ninguém quer botar a cara a tapa, né? Ninguém quer. Hoje eu recebi várias mensagens, inclusive da minha família, preocupada com a minha situação, porque eu estou sendo detonada em outra rede social. Entendeu? Mas, claro, por pessoas que não têm conhecimento de causa, eu não tô nem aí. Não vai fazer diferença na minha vida alguém me detonar ou não. Eu sou comprometida com o trabalho que eu faço. Então, não vai fazer diferença alguém tentar denigrir. Eu sou uma profissional que eu já tenho o meu trabalho, né? Já provei por A mais B o meu conhecimento. Não preciso disso, tá? Agora, vim aqui porque eu sou comprometida. Porque se eu fosse uma outra profissional, eu me calava e falava assim, não, gente, vamos deixar detonar, tá tudo certo. Eu não consigo fazer isso. Eu me senti doída diante de uma suspeita, que mais uma vez pode se provar ou não, tá?
Fechando, porque eu vou ler os comentários de vocês, né? Também me perguntaram, bom, se ele tiver esse tipo de problema, né? Se ele estiver sofrendo com uma demência, qual seria a atitude? Primeiro, eu tenho uma suspeita que eu, Juliana, faria se eu fizesse parte da equipe diante do que aconteceu. Encaminharia para uma avaliação geriátrica e gerontológica. Confirmou-se esse quadro, toda a responsabilidade dos atos dele é das pessoas que são responsáveis por ele. Então, se é a família é responsável. Se ele tem outras pessoas, porque assim, quando uma pessoa tem demência, ela passa a não ser mais responsável pelos atos dela e uma outra pessoa vai ser responsável por isso. Em geral, a família. Quando não tem família, vão ser outras pessoas que a justiça vai definir, vai nomear. Então, essas pessoas teriam que preservá-lo de determinadas situações, não excluí-lo da vida social, né? Mas talvez seria uma oportunidade de fazer uma educação gerontológica, de informar o que se passa, o que em geral é escondido. Quando pessoas famosas, conhecidas, sofrem com quadros demenciais, o que acontece? As pessoas escondem, porque tem medo de denegrir a imagem delas, até que surge um escândalo, e aí quando surge um escândalo, elas são obrigadas a falar. Ou o que elas fazem? Esquivam essa pessoa da vida social, excluem, não é isso. Mas à medida que as pessoas sabem que ela passa por uma demência, isso precisa ser falado. Interessante que fosse falado para que as pessoas em volta, né, que convivem, possam entender. Da mesma forma, ela precisa ser monitorada nos atos, nas atitudes que ela vai ter. As pessoas que são responsáveis por ela são obrigadas a isso, né? Elas teriam que ter um posicionamento diante dessa situação. Então, tanto em cuidar da pessoa que tem demência, quanto em preservá-la de determinadas situações vexatórias, né? Quanto de cuidar e se responsabilizar pelos atos que ela vai ter. Né? Porque não adianta alguém vir e falar assim, mas aí nada justifica, porque se ele fez e continua sendo uma situação horrível. Sim, é horrível ver uma situação daquela. Também senti, eu tenho uma filha de 12 anos, né? Mas se eu parto do princípio, ou se chega à conclusão de que aquela pessoa sofre um processo demencial, ela não tem culpa. Então, o meu papel vai ser, sim, promover assistência social, psicológica, psiquiátrica, muito amor, muito carinho, muita educação para aquela criança, tá? Mas sem desconsiderar que essa pessoa com demência está doente e ela também precisa ser cuidada, tá? A gente precisa acabar com esse estigma, porque eu vi gente falando assim, na minha cidade, uma situação dessa, a gente daria paulada numa pessoa dessa, né? Ou seja, as pessoas são violentas e desconhecem, mas o problema, mais uma vez, não é o desconhecimento, não é a ignorância. É a incapacidade de se abrir para entender outros pontos de vista. Então, fechando, que eu vou ler os comentários de vocês, vou comentar alguns só, porque minha filha está chegando da escola, daqui a pouco ela vai tocar a campainha, eu vou ter que levantar. Primeira coisa que eu quero pedir a vocês, se vocês conseguiram refletir, conseguiram entender o meu ponto de vista, se puderem colaborar posteriormente, esse vídeo vai para o YouTube daqui a pouco, vai ficar no Face, vai ficar aqui no Instagram, e comentar e fortalecer, beleza, né? Promovam essa educação gerontológica para outras pessoas. Esse é um ponto. A gente sempre tem que partir do ponto de vista da dúvida de que uma situação dessa pode estar acontecendo e as pessoas em volta precisam entender, né? Outra coisa que queria falar para vocês também, assim, estudem, entendam sobre demência, né? Isso é muito importante. A gente tem crianças que sofrem, mas a gente tem idosos também. E assim, me dói muito, né? Porque eu sou mãe, então assim, eu entendo, e obviamente eu penso nas crianças. Eu iria colocar uma questão pessoal que não vou colocar, porque eu estou sem condições, né? Mas entendo muito isso. Mas também entendo que existe um grupo de pessoas idosas, né? Que muitas vezes sofrem com esses problemas, e eu mesma já atendi inúmeros. Por isso que ontem eu vim aqui. Eu não falo sobre polêmica, tá? Eu tento me manter livre de polêmica para fazer o meu trabalho. Mas, infelizmente, ontem me doeu essa possibilidade. Por quê? Porque me lembrou um mundo de coisas. Eu não atendi um nem dois casos. Eu já atendi muitos. Então, assim, eu vim fazer o meu papel.
meu papel profissional. Quem tiver olhos para ouvir, né? Olhos para ver, tiver ouvidos para ouvir, beleza. Quem não tiver, para mim, deu. O vídeo tá lá, vídeo de ontem, o vídeo de hoje. Meu texto do LinkedIn está lá. Você atacado, a gente sempre vai ser, principalmente como eu falei no Stories ontem. Quando a gente não vem, quando vem uma opinião diferente, se vem essa opinião aqui de uma pessoa que é reconhecida mundialmente, né? As pessoas tendem a respeitar. Não, se fulano. As pessoas nem refletem, né? Não, se fulano falou é porque é. Se vem de uma outra pessoa, que por mais que tenha embasamento, né? Não tem criança, vocês conhecem a minha trajetória, conhecem o meu currículo aqui, é mais complicado. Principalmente porque quem são os grandes não vão vir aqui colocar a cara, vocês podem ter certeza. Porque é uma questão polêmica, ninguém quer passar pelo que eu tô passando. De estar lá na rede social ouvindo, defensora de abusador, defensora de pedófilo, né? Ninguém quer passar por isso. Sinto muito, eu vim aqui fazer minha parte, tá? Então, assim, agradeço muito os comentários de vocês, agradeço o carinho, agradeço aqueles que confiam no meu trabalho, né? Que sabem da minha trajetória, que estão aqui comigo e que entenderam, né? Se vocês não entenderam, não tem problema, tem lá o meu canal do YouTube, eu tô falando isso várias vezes, né? Vários vídeos sobre demência, tem sobre Alzheimer, sobre demência frontotemporal, sobre demência na doença de Parkinson. Gente, que mais tem vídeo meu gratuito lá para vocês estudarem. Então estudem, assistam, leiam os artigos que eu já escrevi, né? Ou de outros profissionais também. E tentem entender, tentem construir um outro ponto de vista e sempre entendendo o seguinte, aqui não é para defender ninguém, aqui é um alerta. Pode não ser o caso dele, falei isso desde ontem. Tá? Mas pode ser o caso de pessoas perto de você que talvez você já julgou, já condenou. Ontem eu recebi várias mensagens, olha, meu avô, né, aconteceu isso e isso com ele, ele foi mudando de personalidade, a família criticava, ele ficou sozinho, morreu sozinho. Agora, você escrevendo isso e assistindo o seu vídeo, eu entendi que talvez ele tivesse com uma demência, porque ele não era assim. Então isso acontece o tempo inteiro, gente. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Principalmente levando todas as questões que eu argumentei aqui, tá bom? Eu vou ler alguns comentários de vocês, né? Beber um pouquinho de água aqui para eu ler, não vou conseguir ler todos, né? Mas eu tô vendo aqui as minhas alunas, né? Colocando aqui que estão orgulhosas, agradeço a presença de vocês aqui na live. Poxa, eu tô vendo aqui várias pessoas me incentivando, né? Continuar, agradeço muito, gente, a presença de vocês, né? Tem bastante comentários aqui. Tem bastante comentários aqui me incentivando, né? Trazendo um apoio. Eu fico assim, muito grata mesmo. Eu acho que a gente tem que mudar a nossa cultura, né? Nós somos muito ávidos, assim, em julgar uma coisa. A gente viu naquele momento, a gente tem uma pressa em a gente julgar. Mas a gente não para refletir, para analisar um contexto, para pensar que sim ou que não, né? Porque é sempre isso, pode ser que sim ou que não. Mas a gente precisa ouvir, a gente precisa sempre pensar, né? Participar do grupo Letramento Racial, que legal. Vai ser um prazer para mim, inclusive, obviamente, né? É um interesse também da minha parte, né? Em outro momento quero até falar um pouco sobre isso, embora eu não seja letrada, né? Mas eu quero ser, porque eu devo ser, né? Também. Quero agradecer aqui Leninha, Graciete, a galera aqui, Eneida, né? Que está assistindo aqui no meu Facebook, a Lourdes também, José Marcos, gratidão pela presença de vocês, né? E é isso, gente. Eu agradeço muito, muito todos os comentários de vocês, né? Não vou comentar todos, mas assim, eu vi os elogios, vi, né? Vocês me fortalecendo aqui o meu trabalho, fico feliz. E é isso, convido vocês a continuarem, a assistir os vídeos, a estudarem mais sobre geronto, né? A fortalecerem mais, que a gente precisa tanto, né? Que as pessoas entendam melhor um processo de envelhecimento, que as pessoas entendam as demências, que as pessoas saibam diferenciar, até para poder não julgar do ponto de vista nem positivo nem negativo, né? Porque às vezes eu posso atribuir a uma demência uma coisa que não é, ou posso fazer o contrário, né? Então eu preciso entender, conhecer muito, para poder trazer um posicionamento,
né? A gente viu aí, por exemplo, na época, nos últimos 2 anos que a gente passou, várias pessoas que não tinham conhecimento nenhum de infectologia, trazendo opiniões, né? Que não tem base nenhuma, porque elas não têm conhecimento, não têm estudo sobre aquilo. E isso acontece no campo da longevidade também, né? Então, assim, como a Cris colocou aqui, não dá para ficar sentada, né? Eu confesso a vocês que eu estou muito triste, porque eu participo de vários grupos relacionados à longevidade. Eu vi muita gente falando, eu não vou me posicionar, eu não vou falar, eu não sei o quê, sabe? Pelo medo de se expor, né? É por isso que a área não evolui. Aí vem os alunos e falam assim, Juliana, mas por que a dificuldade de se trabalhar com gerontologia? Por que isso? Porque ninguém sabe o que o profissional de gerontologia faz, porque ninguém quer botar a cara a tapa, né? É muito fácil a gente seguir um padrão de pensamento, né? Você seguir a boiada é muito fácil. Agora, quando você vem expor uma opinião que muitas vezes vai em contradição àquilo que o senso comum está falando, você vai ser detonada, faz parte, né? Mas é isso, a gente não trabalha para isso, a gente não tem um propósito, né? Eu, pelo menos, tenho um propósito, não sei quem está assistindo, não sei as outras pessoas, né? Eu tenho, então ninguém vai calar o que eu tenho para falar, tá? Mas é isso, gente. Agradeço muito, agradeço o carinho de vocês, agradeço a força, agradeço o apoio. Vou finalizar a live, vou tentar, né, daqui para frente. Já expliquei tudo que eu tinha para explicar, então não tem mais necessidade de ficar respondendo ninguém. Quem quiser vai assistir meu vídeo inteiro, vai ler meus artigos, vai lá no meu canal do YouTube, porque eu não vou perder o meu tempo de trabalho, de estudo, para ficar debatendo uma coisa que eu já expliquei. Então, quem quer mais conhecimento é que busque mais conhecimento, porque o que mais tem é informação divulgada aí gratuitamente, tá bom? A colega que me falou do grupo pode me mandar uma mensagem no privado que a gente conversa, tá bom? E, gente, um abração para vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz. A gente se encontra na próxima live, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço.